palavra é luz, tua palavra é paz. Venha estudar a Palavra de Deus conosco. Seminário Teológico da Reconciliação. Aqui se estuda com profundidade. Aulas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Grade curricular de 64 matérias. Especialização em apologética. Matrículas abertas. Participe das Semanas Acadêmica de Teologia e Conhecimento Teológico. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Mais informações, acesse ministériodareconciliação.net. E quero de hoje em diante ser sempre
Vamos dar hoje continuidade ao ensino sobre os 500 anos da Reforma, lição de número 3. Vamos falar hoje sobre a institucionalização da Igreja. O texto que eu queria ler com os irmãos para iniciar vai estar na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, ao capítulo 6, ao versículo 6. Capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Carta do apóstolo São Paulo a Tito, que diz assim, Tito capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros ou anciãos, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Até aqui, irmãos. Como a gente vai falar da institucionalização da igreja, eu quero voltar um pouquinho só na aula passada, que falou da expansão da igreja, né? Foi falado aqui sobre a expansão da igreja, e teve um desses tópicos aqui que fala sobre o impacto da perseguição, das perseguições que a igreja sofreu no primeiro século. E essa perseguição, ela na verdade, ela foi um combustível para o crescimento da igreja. Uma igreja que quanto mais era perseguida, mais ela crescia, mais ela se multiplicava. Por quê? Porque cada crente que ali era disperso, eram expulsos das suas terras, das suas casas, e, enfim, fugiam, eles fugiam, mas levava a palavra do Senhor, propagava a palavra do Senhor. Então, a perseguição, na verdade, ela foi exatamente o oposto do que os governantes da época imaginavam. Eles imaginavam que uma perseguição à igreja
poderia causar a parada dos crentes, foi exatamente ao contrário. A perseguição ela foi um combustível para que a igreja se expandisse cada vez mais. Essa é uma grande realidade, porque esses crentes fiéis que preferiam fugir, morrerem, mas não negavam o nome de Jesus, eles, no meio da perseguição, no meio da morte, no meio da arena, sendo mortos por leões, servindo de tocha viva, eles ali, de uma certa maneira, foi um combustível para que outros crescem, que essa religião agora pregada, esse Messias que agora estava sendo anunciado, era realmente o Salvador do mundo, tá? Então, a perseguição, ela foi totalmente o oposto do que os governantes, os imperadores da época imaginavam. Eles imaginavam que com a perseguição eles parariam até tem um versículo que fala a seita dos nazarenos, né? Foi exatamente ao contrário. Foi aí que a igreja se expandiu cada vez mais e alcançou lugares até então inalcançáveis pelo Evangelho. Por quê? Porque pessoas saíam das suas casas, saíam das suas cidades e começaram a se espalhar, fugindo exatamente da perseguição, mas começaram a propagar para onde eles iam, propagavam o Evangelho, propagavam o nome de Cristo. Então, a perseguição, foi a expansão da igreja que nós estudamos na semana passada, ela, nesse quesito de perseguição, ele foi um grande combustível, um grande impulso para que a igreja perseverasse e crescesse cada vez mais, tá? E a gente vemos ali ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, capítulo 8, que fala sobre a grande perseguição que havia em Samaria, e que Filipe e outros ali, a graça de Deus estava sobre eles. E mesmo diante de tanta perseguição, a graça de Deus estava sobre eles faziam maravilhas e prodígios, através do nome de Cristo, tá? Então, eu quis entrar nesse assunto para a gente poder entrar na institucionalização da igreja, que na verdade, esse texto que a gente lemos agora de Tito, capítulo 1, especialmente no versículo 5, ele fala de Paulo dando uma ordem a Tito para que ele colocasse presbíteros, ou bispo, ou ancião, que é o mesmo nome a mesma nomenclatura para o mesmo ofício, para que colocasse em cada igreja para que pudesse colocar em ordem as coisas, porque a gente vamos ver aqui nessa aula, nessa lição, que a igreja até então, ela era ainda uma igreja pequena, uma igreja que não tinha se expandido tanto ainda. Então, elas ainda viviam, como que eu poderia dizer, da doutrina apostólica ainda. Então, começou nessa época do primeiro século já, nós vamos ver, principalmente no Evangelho de João, as heresias começando a entrar nas igrejas. Então, as heresias já começam a entrar dentro da igreja. Então, havia necessidade de como que eu poderia dizer, de uma ajuda dos apóstolos para que combatesse essas heresias. Então, eles colocam ali, Paulo, ele orienta a Tito, que ele instituísse anciãos ali para que cuidasse da doutrina, que tomassem conta das igrejas, que não poderiam ser qualquer homem. Ele fala que os requisitos que deveriam ter esses homens, que fala que seja alguém que seja irrepreensível, alguém que seja marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro do Senhor. Então, Paulo ele dá essa orientação a Tito.
Bom, aí aqui fala assim, a igreja na era apostólica não chegou a conhecer uma rígida estrutura hierárquica e jurisdicional. A estrutura era bem simples e funcional, sendo que cada comunidade local, elas são 3, está no comecinho, sendo que cada comunidade local possuía liberdade e autonomia administrativa, não estando, portanto, subordinada a nenhum tipo de estrutura eclesiástica. Então, você vê como que a igreja, nos seus primórdios, era uma estrutura bem simples. Cada comunidade tinha o seu líder e cada comunidade, ela pregava o evangelho que tinha recebido dos apóstolos, tá? Não tinha essa estrutura rígida e hierárquica que nós conhecemos nos dias de hoje, que isso a gente vamos ver um pouco mais para frente, onde até o texto que eu li fala sobre isso, onde eles começam a instituir homens que possam tomar conta da igreja, homens que possam cuidar do rebanho de Deus, mais de uma forma, não é só simplesmente o que nós vemos hoje, que nós, aqui como fala que cada comunidade local possuía liberdade, isso não quer dizer que cada comunidade, cada igreja pregava o que queria, como é nos dias de hoje, tá? Cada comunidade tinha liberdade para pregar, mas pregar o quê? O que eles tinham aprendido dos apóstolos, a doutrina apostólica, a doutrina que eles receberam dos apóstolos. É bem diferente da estrutura que nós temos hoje. Hoje nós temos, em um mesmo ministério, numa mesma igreja, cada congregação pregando de uma maneira, cada membro, cada pastor de um mesmo ministério pregando de uma maneira. Você não sabe qual é você não sabe qual é a real doutrina que tem alguns ministérios, porque você vai em uma congregação, é um tipo de ministração, você vai em outro, é totalmente o oposto, tá? Então você imagina o que isso faz na cabeça do povo, que ele no mesmo ministério, na mesma igreja, ele tem em cada congregação uma doutrina diferente. É isso que acontece no dia de hoje, tá? Aqui não, apesar de ser simples, apesar de ele ter essa liberdade de cada um cuidar da sua região, da sua igreja, da sua congregação, uma coisa eles não abriam mão, que é a doutrina apostólica, ou seja, a palavra verdadeira que eles tinham recebido dos apóstolos, tá? Seria bom se nos nossos dias nós tivéssemos essa estrutura, apesar que não tem como, digamos assim, um único líder cuidar de tantas igrejas, mas o que nós vemos é que se nomeia pastores, se nomeia homens para cuidar de igrejas sem o devido preparo, ou seja, então cada um prega o que dá na sua cabeça. Então, no mesmo ministério, nós temos por vezes uma discrepância muito grande da palavra de Deus, tá? Temos uma coisa absurdamente o oposto de uma congregação para outra do mesmo ministério, tá? Ou seja, cada um prega o que acha que é certo. Aqui não, nesse caso da igreja primitiva, eles, apesar de cada um ter a liberdade de cuidar da sua região, da sua igreja, da sua cidade ali, de uma coisa eles não abriam mão, que era a palavra que eles tinham recebido dos apóstolos, ou seja, o ensino apostólico. Bem, o funcionamento das comunidades baseava-se no modelo implantado em Jerusalém, que iniciou com os apóstolos, cuidando da direção geral da comunidade e dedicando-se especialmente ao ministério da palavra, auxiliados pelos diáconos que proviam socorro aos necessitados. Aí a gente vamos ver lá em Atos 6, onde já começa aí que já a igreja
nesse sentido já tem uma necessidade, os apóstolos já percebem que não tem como eles cuidarem tanto da palavra, se dedicarem tanto à ministração da palavra, quanto, ao mesmo tempo, se dedicar ao atendimento dos irmãos, dos necessitados, das viúvas daquela época. Então, ali a gente vemos a instituição dos diáconos, aonde os apóstolos falaram, não é certo que nós deixemos a palavra e vamos fazer uma outra coisa, que nós temos que se dedicar totalmente à palavra. Então, vamos instituir homens fiéis, que sejam idôneos para esse ofício. Ali nós vemos, em Atos 6, a instituição dos diáconos, tá? Para que possam auxiliar, auxiliar na administração da igreja. Os apóstolos ficam com a parte da administração da palavra, e ali os diáconos ficam com a parte da administração das demais coisas, da igreja como um todo, tá? O governo das comunidades era local ou regional e funcionava de forma independente, sendo supervisionado por um bispo ou um colegiado de presbíteros. Nós vamos ver isso também em Atos, capítulo 14. Então, quando a gente vê essa palavra, que eles funcionavam de forma independente, esse independente é como eu já venho falando desde o início, não é um independente que cada um prega o que quer. Essa independência aqui é no sentido de que cada comunidade, eles tinham liberdade para fazer as suas decisões, eles tinham liberdade para decidir, mas essa liberdade não dava direito para que eles pregassem o que quisessem, tá? Desde que não saíssem da doutrina que eles tinham recebido dos apóstolos, tá? Essa liberdade não dava o direito deles pregarem o que achavam, não dava o direito de simplesmente eles pregarem o que pensavam, tá? Essa liberdade não fala sobre isso, mas fala sobre a administração, fala sobre como administrar a igreja, fala como administrar os recursos da igreja. É disso que eles tinham liberdade. Ou seja, eles não prestavam conta no sentido de como é hoje, de prestar conta a uma sede, de enviar os seus recursos a uma sede. Não, eles repartiam entre eles as necessidades, supriam as suas necessidades locais, tá? Nós vamos ver que lá no início, no livro de Atos, a gente vemos que eles repartiam entre si tudo, e ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Então, eles ali, em cada comunidade, eles tinham essa liberdade de, aplicar os recursos ali entre eles mesmos, e aonde ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Eles se supriam, digamos assim, uns supriam a necessidade dos outros. É dessa liberdade que o texto fala. E eles eram supervisionados, sim. Eles tinham alguém também que iam supervisionar se estavam realmente pregando a palavra, se estavam realmente... tanto que Paulo, ele sempre escreve, você vê que das 13 cartas que Paulo escreve, é sempre escrevendo alguma igreja, muitas vezes para tratar de problemas, porque sempre tinha. Então, sempre era necessário alguém realmente para supervisionar o que se pregava nessas igrejas, tá? O que se estava ensinando, qual era aqueles que estavam tentando de alguma maneira implantar costumes que não eram dos apóstolos, costumes que não tinham aprendido dos apóstolos. Então Paulo, ele funcionava muito como esse supervisor, de escrever orientando, de escrever aconselhando, de escrever para exortar a igreja, tá? Ele fala, inclusive, na carta aos Coríntios, na primeira, capítulo 11, ali na leitura da ceia, um pouco antes, no versículo 18, ele fala que ouviu falar que havia entre aquele povo pessoas que estavam
vivendo de qualquer jeito, que estavam, a partir do versículo 18. Então ele escreve para tratar desse assunto, ele escreve, inclusive a leitura da ceia, que a gente tanto lê todo mês, ele trata disso, é um tratado sobre isso, onde ele fala, eu recebi isso, que também vos ensinei, tá? Então ele está ali dando uma exortação naquele povo, para que aquele povo volte a praticar as obras que ele ensinou, que ele tinha ensinado, tá? Então Paulo ele funciona muito como esse supervisor dessas igrejas. Todas as cartas que ele escreve tem sempre algum fator de correção, alguma coisa de ânimo, tá? Ele trabalha muito com isso, tá bem? Não havia um sistema de jurisdição eclesiástica abrangente, como conhecemos hoje. Foi somente a partir do início do século IV que começou a haver uma estruturação eclesiástica do caráter judicial mais ampla. A organização e funcionamento das comunidades locais. A estrutura organizacional das igrejas nos primeiros séculos incluía os seguintes ministérios: pregação e ensino, ministério exercido pelos apóstolos, por profetas, evangelistas e mestres. Então, aí aqui mais embaixo a gente vamos ver pessoas que tiveram uma grande importância nesse sentido, que são os chamados que a gente conhecemos hoje como os pais da igreja, ou mais conhecido na área teológica como patrística teológica, onde a gente vemos ali homens que, de uma certa maneira, eles ajudaram muito nesse contexto de uma teologia de assuntos que eram difíceis de se entender, e eles ajudaram de alguma maneira a igreja nesse sentido, ainda que muitos deles tiveram muitos problemas, como tiveram assim, eles desfrutavam de grande credibilidade e sua autoridade era reconhecida por todas as comunidades cristãs. Tiveram importante atuação nesse sentido os chamados pais da igreja, os responsáveis pela teologia que se desenvolveu a partir do ensino apostólico. Estes são alguns principais representantes: século I, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e Papias. Século II, Justino Marte, Taciano, Aristide, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia, Irineu de Lyon. Do século III, Clemente de Alexandria, Cipriano, Tertuliano e outros irmãos. Enfim, aqui nós estamos vendo aqui uma lista de muitos homens que desenvolveram a teologia, que ajudaram de alguma maneira a igreja a se estruturar. De alguma maneira, esses homens aqui, hoje, nos nossos dias, eles nos auxiliam em alguns assuntos que até hoje a gente trabalha isso. Até hoje, muitos desses personagens aqui a gente estuda na teologia nos dias de hoje. Muitos deles. E há controvérsias em algum sentido, mas não pode se negar que eles ajudaram muito na estruturação da igreja, do modelo que a gente conhecemos hoje. Homens que combateram muitas heresias nas suas épocas, homens que muitos deles que morreram por defender a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino cristão, tá? Então, nós não podemos desprezar, apesar de que tem alguns deles aqui que tiveram problemas começaram, digamos, bem na teologia, mas que de alguma maneira entraram por um caminho obscuro.
mas não tem como negar a colaboração dele na estruturação eclesiástica da igreja. Homens que defendiam a verdadeira palavra do Senhor. Então, irmãos, só para a gente se achar aqui onde nós estamos, é isso, o que eu falei até agora sobre o funcionamento da comunidade, que cada uma tinha a sua liberdade de exercer as suas funções ali eclesiásticas, que não tinha ainda uma hierarquia eclesiástica, como nós vamos ver mais à frente. A igreja, uma igreja perseguida, que crescia muito, que se desenvolveu muito através da perseguição, tá? Mas que lá na frente teve problemas, e é o que a gente vamos ver já já. Então nós vamos ver aqui, ainda falando sobre esses homens da patrística. É bem verdade que ao ser subordinado, estou na página 10, é bem verdade que ao ser submetido ao crivo da teologia reformada, esse legado teológico apresenta algumas discrepâncias. É preciso entender que toda elaboração teológica tem os seus limites, contudo, não se pode negar o valor do trabalho por eles empreendidos, visto que abriram caminho e lançaram bases para construções teológicas e doutrinárias posteriores. Os reformadores do século XVI beberam nessa fonte. Então, às vezes a gente fala dos reformadores do século XVI, mas a gente esquece desses que foram lá atrás, do século I, II e III, tá? A gente falamos de Lutero, de Zwingli, de outros, lá do século XVI, os pré-reformadores, que ali é onde surgiu realmente a reforma, mas esses homens aqui, eles digamos assim, eles montaram uma base teológica, aonde esses outros que foram da reforma do século XVI, eles já tiveram uma base teológica. É o que acontece com nós hoje também. A gente estuda teologia, mas a gente estuda teologia de que jeito? Pegando esses homens, a gente pega assunto de homens do século III. É tão presente no nosso meio ainda a teologia desses homens. Você imagina só o que esses homens, eles causaram de revolução teológica naquela época. Porque até nos dias de hoje a gente ainda estuda esses personagens. Ainda tem estudos deles que são para os nossos dias. Tá? Há 2000 anos atrás, sei lá, 1000 e tantos anos atrás. Você vê a importância desses homens na elaboração, no crescimento, na elaboração teológica da igreja, doutrinária da igreja. Assuntos que eram obscuros e que de alguma maneira eles clarearam um pouco para nós, né? Hoje a gente usa livros desses homens ainda nos nossos dias. Bem, o pastoreio, ministério exercido por um bispo ou colegiado de presbíteros. Estes se dedicavam especialmente ao cuidado pastoral, exercendo a disciplina e administrando os sacramentos, bem como a superintendência da igreja. A palavra bispo, presbítero, pastor, ancião, na verdade, elas têm várias palavras para um mesmo ofício, na grande realidade é essa. Hoje que nós temos essa ideia aí do bispo, do pastor, o bispo ser mais do que o pastor, isso na realidade são nomes que a nomenclatura para o mesmo ofício, ou seja, ministro da palavra, tá? Bispo, presbítero, pastor, são títulos que designam praticamente o mesmo ministério. Hoje a gente se apega muito a título, né?
a título. Então, se você, já aconteceu de às vezes a gente chamar um presbítero de irmão, ele não gosta, não, eu sou presbítero, tá? Ou eu sou evangelista, porque na hierarquia, principalmente pentecostal, o evangelista é mais do que o presbítero. Então, se você chamar um evangelista de presbítero, ele não gosta. Então, essas coisas, e na verdade é o mesmo, na origem, é a mesma coisa, são homens que se dedicavam ao ministério da palavra. São homens que se dedicavam ao ministério da palavra, pastor, presbítero, bispo, ancião, uma nomenclatura para o mesmo ofício, tá? Então eles se dedicavam inteiramente a isso, a administração da palavra e a administração da igreja como um todo, tá? Na verdade, o bispo era um presbítero como os demais, mas que ocupava uma posição de primazia. Referências a esses encarregados do pastoreio e da administração da igreja são encontradas, por exemplo, em Atos 14, Efésios 4:6 e vários outros textos que estão aí na revista, irmãos. Então, o pastoreio foi algo assim que surgiu ali, foi colocado na igreja ali como alguém para cuidar de um rebanho. A gente vemos que depois dos apóstolos eles instituíram pastores e tal, presbítero, enfim. Porque os apóstolos sozinhos eles não davam conta disso. Então eles instituíam homens idôneos para que pudesse dar continuidade, crescimento à obra do Senhor, tá? Irmão, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, porque às vezes a gente fica falando, né, e a gente às vezes, poxa, mas eu tenho uma dúvida, aí a gente às vezes não dá oportunidade para ninguém falar e a gente fica, né? Às vezes a gente não fala para não atrapalhar o seu raciocínio. Também, né? Mas se tiver, irmãos, às vezes é bom a gente, porque aqui também é uma aula, tá? Estamos aqui para aprendermos juntos uns com os outros. Então, se a gente tiver alguma dúvida, às vezes a gente vai falando e a pessoa não está nem acompanhando, né? Porque às vezes fica uma coisa meia mais... Irmãos, eu quero aí, agora vamos entrar, na verdade, tem uma parte aqui que eu acho que é a parte principal dessa aula, que é a estruturação geográfica e política da igreja. E depois o 3, a transformação do cristianismo em religião oficial do império. É esses dois tópicos aqui que a gente vamos conhecer mais um pouco da história da igreja, tá? A estruturação geográfica e política da igreja. Aí começa aonde a igreja ela entra por um caminho obscuro. É aí onde começa a igreja, que ela deixa de ser uma igreja perseguida e ela passa a ser uma igreja agora protegida, tá? E perseguidora. Ela era perseguida, como eu falei no início, por isso que eu voltei lá na aula passada para pegar nesse tópico aí, de uma igreja perseguida que crescia, que se desenvolveu, tá? Que se expandiu, que foi na verdade a aula, foi a expansão da igreja. Quanto mais ela era perseguida, mais ela se expandia, se crescia. Agora ela passa a ser uma igreja protegida, ela passa a ser uma igreja política e ela passa a ser uma igreja perseguidora. Antes ela era perseguida por aqueles que não queriam o cristianismo. Agora ela passa a ser perseguidora daqueles que não querem o cristianismo. Você vê como aqui as coisas mudam? Uma igreja que se transforma, uma igreja que ela passa agora a perseguir aqueles que não professam a fé em Cristo.
E isso causa muito problema, tá? Um dos problemas causados por essa obrigação de todos serem cristãos, porque era a religião oficial do império a partir de agora, o que acontece? Ela traz para dentro de si pessoas que não se converteram, mas que estavam dentro da igreja. Pessoas que nunca tiveram um real encontro com Cristo, mas que talvez por perseguição elas vêm agora para o cristianismo. E elas trazem toda a sua bagagem de pagão para dentro da igreja. É aí onde começa todos os problemas da igreja que a gente conhecemos hoje. Que ela passa a ser perseguidora, que ela praticamente obriga ao cidadão a ser cristão, a professar a fé em Cristo, ou pelo menos a fé na igreja, né? Não vou dizer a fé em Cristo, mas a fé na igreja, tá? E que agora esse povo vem para dentro da igreja e eles agora trazem toda a sua bagagem de pagão para dentro da igreja, tá? Então, não é diferente nos dias de hoje. Essa é a grande realidade. A gente vive num ciclo, vai e volta, é sempre a mesma coisa. Vivemos da mesma maneira nos dias de hoje. Isso aconteceu quando saiu do Egito lá no Moisés, mesma coisa. Caíram como escravos, depois um começou a escravizar o outro, porque os vieram egípcios juntos e deu aquela confusão toda. O mesmo processo aí. Eles saíram do Egito como escravos, mas depois que estavam livres, agora vamos escravizar também. Bem, no ano de 312, se deu a conversão do imperador Constantino. Essa conversão é bastante questionada, tá? Pois muitos acreditam que tenha sido apenas uma estratégia política. Então, você vê, nem essa conversão que a gente bem conhece um pouco da história de Constantino aqui nesse caso, que segundo conta a história, que ele, através do cristianismo, ele venceu algumas guerras e tal, e isso ele achou que tinha sido o cristianismo, ou de alguma maneira uma ajuda divina, né? E ele se converte ao cristianismo. Isso é bastante questionado. Será que ele realmente se converteu ou era apenas uma estratégia política? Né? Ou apenas uma estratégia política? Porque é bem questionado isso. Mas, política ou não, ele se converte, tá? Esse é fato. Aí, em 313... Constantino assinou, juntamente com Licínio, que governava no Oriente, o famoso Edito de Milão. Esse decreto punha fim a toda a perseguição religiosa, proclamava o cristianismo como religião legal. Até então era religião ilegal, a religião que não era aceita pelo Império Romano, tá? Então, a partir de agora, é uma religião legal e concedia plena liberdade religiosa a todos os habitantes no Império. Com o novo status concedido aos cristãos, as discussões teológicas e doutrinárias passaram a ser tratadas como questão de Estado. Irmão, quando a igreja, em qualquer época, tá? Em qualquer época, seja lá no 312, no século 4, como nos dias de hoje, quando a igreja ela passa a ser tratada como questão de Estado, sempre vai dar problema. Hoje nós vivemos num país que a igreja evangélica ela está sempre do lado de quem está no poder. Essa é a grande realidade. Nós vivemos num contexto religioso no Brasil que a igreja sempre é situação, nunca é oposição. Seja lá quem esteja no governo, tá? Seja lá quem esteja no governo. Isso a gente fala igreja, mas é lógico que é a grande maioria, né? Tem aqueles que não se dobram a determinadas coisas. Mas a grande maioria, vocês podem verem,
eles estão sempre na situação, nunca na oposição, seja lá quem esteja no governo. Essa é uma grande realidade da igreja quando ela se junta com a política. Foi esse problema lá do século IV, do início do século IV, e é o mesmo problema que nós enfrentamos nos dias de hoje. Uma igreja que busca sempre, apesar que esse problema aqui, ele vem de lá e persiste até os dias de hoje. Uma igreja que quer sempre tirar proveito da situação, do poder. Uma igreja que sempre quer estar no poder, não no poder de Deus, mas no poder do homem, no poder dos governos. Tá? Então nós vemos que a igreja, eu falo no dia de hoje porque assim, a gente temos que tirar lição disso aqui para nossas vidas no dia a dia. Trocar a autoridade que Deus deu pelo poder do homem. Pelo poder, é isso, trocar a autoridade que Deus deu pelo poder do homem. Então a igreja hoje no Brasil, você pode ver, irmão, se sair esse presidente e entrar qualquer outro, a igreja a grande maioria vai estar com ele, não importa. Tá? Quantas vezes nós vemos esses aí subindo nos púlpitos das grandes igrejas, esses que saíram, subindo nos púlpitos das grandes igrejas, então aí entrou outro, esse. Então a igreja está sempre do lado de quem está no poder. Tá? Essa é a grande realidade, e aqui não foi diferente. A partir daí, as questões teológicas e doutrinárias passaram a ser tratadas como questão de Estado. Aí não dá certo. Aí entra os interesses. Aí é onde entrou os interesses do império. Aonde entrou o interesse do império de prover uma religião que atendesse a todos. Tá? A política é assim. Tem que atender a todos. Então, quando mistura a política com a religião, dá nisso. A gente tenta atender, de uma certa maneira, atender e abraçar a todos. Tá? E aí não dá certo, porque a parte doutrinária fica muito aquém do que tem que ser. O evangelho não é democrático. O evangelho não pode ser democrático. O evangelho é o que é e pronto. Então, quando Constantino ele assina esse dito que agora o cristianismo passa a ser legal, ou seja, agora vocês têm liberdade para poder exercer a função religiosa, tá? Agora vocês têm liberdade. Será que esse não foi um dos problemas do Brasil, desse evangelho que tem hoje, o tal de Estado laico? De ter esse evangelho fraco que nós temos hoje no Brasil? Será que se nós fôssemos um país de perseguição religiosa, nós não teríamos crente com caráter mais bem estruturado na palavra? Só uma parceria. Eu fiz uma pesquisa uma vez no pastor, aqui 500 anos da Reforma. Como é que chegou para nós? Constantinopla foi de Portugal e Espanha que descobriu o Brasil. Mas quando chegaram aqui e acharam os índios, viram que não tinha importância, abandonaram. O evangelho levou 500 anos para chegar aqui. Os jesuítas vieram primeiro. E já tinha o pessoal do Armênio, do outro, do Calvino. Já tinha vindo antes. A França, a França Antártica, já estavam aqui. Mas abandonaram tudo porque acharam que não completava evangelizar ainda. Tinha pouca gente, né? Então, aí quando você pega, é o que eu estava falando, você pega o Estado laico, aí onde podemos exercer livremente a ideia de religião, aí acontece o que acontece num país como o nosso. Cada um pega o que quer, faz o que quer, e é laico mesmo e tal. Será que isso, se nós vivêssemos num contexto de maior perseguição religiosa, será que isso não fortaleceria mais a nossa convicção de fé em Cristo? Tá? É coisa para se pensar. Eu estou falando da igreja como instituição oficial do Império. Uma igreja que agora
o cristianismo que agora é uma religião legal, ou seja, pode exercer à vontade. Foi aí onde teve todo o problema. Quando era perseguida lá, eles faziam de tudo para se manter na doutrina dos apóstolos, ainda que ia tendo sempre problemas específicos, e em cada lugar ia entrando heresia sempre existiu e nunca vai deixar de existir, mas sempre tendo alguém que corrigir, sempre Deus levantava alguém para corrigir. Mas a partir do momento que agora a igreja é oficial, é uma igreja legal, aí, meu amigo, aí começa todo tipo de miséria vindo para dentro da igreja. Porque agora, será que é diferente no dia de hoje? Não é, naquela época, eu penso assim, poxa, agora não, vamos para o cristianismo, vamos estar do lado de quem está no poder. Então é melhor vir para o cristianismo e trazer toda a bagagem do mundo, toda a bagagem cristã, e permanecer no cristianismo com toda a bagagem pagã. Foi isso que aconteceu na igreja dessa época, desse século, começo do século IV. Bom, nós até se convertemos a Cristo, ou a igreja, né? Mas não abrimos mão dos nossos ídolos. Será que é diferente, irmão, no dia de hoje? Com essa pregação que se tem no dia de hoje, é diferente? Ou a gente também convidamos pessoas para vir para o cristianismo, mas venha como está e traga o que quiser e pronto. O importante é dizer que é gospel e acabou. Essa é a grande realidade dos nossos dias. Abandonamos o Pai e queremos o Deus Todo-Poderoso para fazer a nossa vontade, não a vontade dele. Então é isso que acontece. Aconteceu lá, irmãos, e acontece aqui. Tá? Aconteceu lá e acontece aqui. Com essas pregações que nós temos aqui, ela só produz crentes que vêm, mas traz toda a sua bagagem. Não é como Cristo fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Não, a única coisa que eu não quero é negar a mim mesmo, mas eu quero estar na igreja, mas não quero negar a mim mesmo. Então, quando a igreja passa a ser oficial, ela começa a ter todos esses problemas. As pessoas vêm, porque também se não vêm, morre. Mas traz todas as suas bagagens pagãs e permanece como está. Tá? Em 325, ainda estou na página 11, na estruturação geográfica da igreja. Em 325, realizou-se o concílio de Niceia, na Turquia, convocado por Constantino. Foi um concílio fortemente manipulado pelo imperador. Nesse concílio, organizou-se a cristandade sob a liderança de 5 patriarcas ou bispos, a saber, o de Jerusalém, o de Antioquia, na Síria, o de Alexandria, no Egito, o de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, e o de Roma, que foi se tornando proeminente entre os demais. Pode-se dizer que aí está o marco histórico do surgimento da chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esse concílio que eles fizeram é como aquelas reuniões que fazem por aí, né? Juntam-se pastores e tal e vão se reunir com a classe política para decidir alguma coisa para a sociedade. E na verdade eles não vão decidir nada de bom para a sociedade, eles vão decidir algo que vai favorecer a eles mesmos, a igreja, como apenas na grande realidade é que eles buscam uma forma de beneficiar ministérios, grandes impérios, mas não a igreja de Cristo como uma instituição divina, tá? Isso jamais a gente vê, eles fazem, como foi aqui, é altamente manipulado. Então eles estabelecem 5 bispos, um para cada região, na Turquia,
em Roma, e o de Roma, lógico, foi tomando uma proeminência. Foi sendo, que é o que nós conhecemos hoje, a sede oficial do Império da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a partir de então, a igreja se tornou parte do sistema que governava o mundo. Olha só, a partir de então a igreja se torna parte. Esse imperador, ele não foi nada bobo. Você vê que ele faz esse concílio, ele pôs 5 bispos, o patriarca ali em regiões específicas onde o Império Romano controlava, e a partir de então a igreja se torna parte oficial do Império, ou seja, ela governa junto com o Império. A igreja católica dessa época, um pouco mais à frente, até a época da Reforma, era o governo máximo do mundo na época. Até mesmo, nesse sentido aqui, até mesmo os governantes se submetiam à pressão da igreja, tá? Até hoje a igreja tem muito poder. Até hoje a igreja católica tem muito poder. Você vê que uma palavra do Papa, se bem que hoje também ninguém está muito ligando muito para isso, né? Mas se há tempos atrás o Papa condenava uma guerra, fazia isso, mas agora também parece que ele andou se calando bastante, né? O grande perigo é que sempre teve a guerra entre cristãos e protestantes. Só que os muçulmanos estão tomando conta. Isso se calou um pouco, né? De uns anos para cá, você vê que a gente não ouve mais na mídia falar sobre isso, né? Mas está acontecendo. Eles estão por aí, completamente. Tá? Está acontecendo, tá? Bem, então, a partir de então, a igreja torna-se parte do sistema que governava o mundo e foi se embrenhando pelos caminhos da política e dos interesses materiais e temporais. Parece com os dias de hoje, não? Parece? Isso aqui é século IV, tá? É século IV. Olha só quantos anos passou e parece que a gente está falando disso de hoje, tá? Parece que a gente está falando desse sistema que está acontecendo hoje no mundo. A igreja que se embrenhando pelos caminhos da política e dos interesses materiais e temporais. Não, é a mesma coisa que se a gente estivesse falando do século XXI, é a mesma coisa, tá? Pouco a pouco foi se distanciando dos caminhos trilhados nos primeiros séculos da era cristã, abandonando o seu estilo de vida, visão e missão. Você vê só, ela começa a fazer parte do governo, ela começa a ser governo, ela começa, aí vai se afastando das coisas espirituais e vai se apegando somente às coisas materiais. A busca da igreja agora, não é à toa que a igreja católica hoje, ela detém um patrimônio que é incontável, tá? No mundo todo, de bens, de terrenos e outras coisas. Por quê? Porque a partir de então, eles param de buscar as coisas que são de cima e passam a se preocupar com as coisas materiais e temporais, abandonando o seu estilo de vida que foi dos primeiros apóstolos, dos primeiros séculos, tá? A sua missão, visão e missão, né? Então, qual era a missão da igreja? Propagar o evangelho. Qual é a missão da igreja agora? Propagar bens materiais, tá? Só para completar o que da igreja católica. Hoje ela não tem mais os cristãos, mas ela é um país. O Vaticano é um país. Um banco próprio. Tem banco próprio. A aviação da Itália é todinha da Itália, que é do Papa. Hoje ela é um país dentro da Itália. Tanto que o Papa é recebido nos países hoje como chefe de Estado. Ele é chefe de Estado. Essa é a grande realidade. O Vaticano é um Estado independente, dentro de outros, mas independente, né? Bem, é isso que dá quando a igreja busca
as coisas terrenas. Irmãos, só aqui uma lembrança para nós, o que Paulo fala para nós na carta de Colossenses, para não buscar as coisas que estão de baixo, buscar as coisas de cima, são do alto. Então a gente vê hoje, a gente trabalha uma lição como essa aqui, a gente não precisa ir lá desse século aqui. Abaixo a gente vê o que acontece hoje na igreja, nos dias de hoje. Só se busca bens, só se busca coisas, mal se fala de um Cristo que salva. Apenas fala de um Cristo, de um Deus que pode suprir as suas vontades, as suas necessidades. Isso é buscar as coisas que estão de baixo, tá? Então a gente vê que a igreja, de lá para cá, nós estamos falando aqui de uma igreja que se diz reformada, tá? Tem lição que vai falar de reformada, sempre reformando, né? Mas seria necessário uma grande reforma para que voltassem aos primórdios do Evangelho, porque nós estamos distantes. As nossas ministrações, na grande maioria, é sempre buscando as coisas materiais e temporais, que foi o mesmo caminho trilhado pela igreja durante todos esses anos, tá? E hoje não é diferente. A gente trabalha uma lição dessa, a gente não tem como não fazer essa comparação, porque está aí, é patente aos olhos de todos, tá? Paulo fala, transformado pela renovação da vossa mente, porque com a mente antiga isso não vai transar. Vai não. Bem, o tópico 3, para a gente... Tópico 3. A transformação do cristianismo em religião oficial do império. É o que a gente está trabalhando, né? Já vem falando sobre isso aqui. No ano de 380, o imperador bizantino Teodócio tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, consolidando a política adotada por Constantino. Então, Constantino lá, ele fez um dito e tal, que a igreja agora... Mas aqui, nesse caso aqui, agora é oficial mesmo, é a religião oficial do Império Romano. Agora, quem não for cristão, vai para a fogueira, tá? Então, por Constantino, mais do que tornar o cristianismo a religião do Estado, o decreto determinava, olha só, o decreto, né? Determinava perseguição aos que professavam outra fé. Isso fez com que muitos entrassem para a igreja sem que fossem convertidos. Olha só, através de um decreto, se determinou que perseguisse aqueles que não professassem a fé no cristianismo. Então, com esse decreto, ou seja, se for para ser perseguido e morto, eu prefiro estar lá. Eu vou estar no meio deles, mas eu não sou um deles. É o que João fala lá na sua carta lá, na sua epístola. Eles saíram de nós porque não eram de nós, estavam no nosso meio, mas não eram de nós. Tá? Então aqui acontece isso. Eles, por decreto, se institui uma grande perseguição àqueles que não professam a fé no cristianismo. Então, ou seja, eu venho para a igreja, mas nunca me converti. Eu venho para a igreja, mas eu nunca deixei de ser um pagão. Eu nunca deixei de adorar outros deuses. Apenas agora eu estou adorando mais um. Apenas agora esse Deus que vocês adoram é mais um também que eu adoro, mas nunca deixei de adorar os meus ídolos. Tá? Como eu já falei, com essas pregações que nós temos hoje, a gente produz esse tipo de crente dentro da igreja. Tá? É porque se eu venho com interesse de coisas materiais, é lógico que eu não vou abandonar o meu estilo de vida. Eu quero aquilo, mas eu não largo isso. Tá? Então, é assim. Então, aí eles vêm. Isso faz com que muitos entrassem para a igreja sem que fossem convertidos, conservando suas superstições
erros e, consequentemente, enfraquecendo o padrão de vida cristã. Você vê o que é que enfraquece o padrão de vida cristã? Pessoas que vão, de alguma maneira, trazendo suas bagagens para dentro da igreja, que não são igreja, e de alguma maneira vão introduzindo devagarinho os seus pensamentos pagãos, as suas ideias de outras religiões pagãs. Então, eles vêm, ficam entre nós, é o que João fala lá na sua epístola, eles permanecem ali entre nós, trazendo devagarinho os seus costumes, e ao longo do tempo você vai ver que a igreja vai se enfraquecendo, ela vai perdendo o padrão, ela vai perdendo o padrão de ensino. Por quê? Porque de uma maneira ou outra, um vai influenciando e tal, e quando pensa que não, é o que acontece, irmão. Não muda nada do que se acontece nos dias de hoje, tá? É sempre bom. Isso acontece no Rio, aqui eu não sei, mas lá os traficantes colaboram lá com o pastor e vão pedir oração para serem protegidos dos assaltos. Eles oram, né? Então, você vê o que acontece. Eles até gostam, talvez dê até o dízimo do furto, né? E do joio e o trigo, né? E é isso, irmãos. Foi isso que causou na igreja dessa época. Quando você se faz um decreto que você obriga as pessoas a servir a determinada religião, é lógico que vai dar esse tipo de problema. É lógico que vai vir pessoas que não são convertidas, mas que vão ficar ali, tá? Só que um dia, ou naquele grande dia, o nosso Deus, Ele vai separar esse joio do trigo, tá? É Ele mesmo que vai separar. Então, que cada um de nós, a gente possa compreender que a palavra de Deus é essa que está escrita, não é aquela que eu quero inventar, que eu quero pregar. Quando a gente vem para uma religião, quando a gente vem, na verdade, para o cristianismo, quando a gente somos chamados por Cristo, de verdade, nós largamos a nossa bagagem, ou pelo menos vamos largando dia após dia, essa é a grande realidade. Vamos se aperfeiçoando, sendo aperfeiçoados dia após dia. E vamos largando cada dia um pouquinho da nossa bagagem do velho homem. Até aquele grande dia e chegar em estatura de varão perfeito. Mas, de uma maneira ou de outra, como eu venho falando e enfatizando sempre, com esse evangelho que é pregado em 90% das nossas igrejas, ela não produz esse tipo de desejo de abandonar o velho homem, de largar a bagagem. Ela consegue, com essa administração, ela consegue fazer com que o homem ele se sinta tão importante, tão amado por Deus, uma criatura de Deus tão importante, como é a administração que a gente vê por aí, você é tão importante que eu não preciso largar nada, basta eu dizer que Cristo é bom, que Ele vai me dar aquilo que eu quero. Então isso produz crentes, igrejas sem padrão, tá? Sem padrão de vida cristã, tá bom? Eu estava lendo a lição hoje e eu me lembrei de uma frase do José Bonifácio falando por Dom Pedro I. Caríssimo, dessa forma o imperador se vulgariza, não se populariza. Irmãos, vamos caminhando para o final, porque o tempo passa muito rápido quando a gente... Mas é isso, irmãos. Então eu não tenho mais o que falar sobre essa questão. Quando a igreja se transforma numa religião oficial, ela traz todas aquelas pessoas pagãs para dentro da igreja, vivendo um falso cristianismo, onde a igreja perde totalmente o seu padrão de palavra, onde a igreja perde totalmente o seu padrão apostólico lá de trás. E em outras lições a gente vamos ver
outras coisas, a gente não tem como falar mais, porque já é 9h30, mas aí tem aqui também outros cristãos que... Porque às vezes a gente imagina que a igreja ela se divide só no século XVI, ali já na Reforma Protestante, mas ela já começa a se dividir nessa época aqui. Várias igrejas saem desse modelo, porque Deus sempre tem os seus, em todas as épocas. Então você vai ver que teve várias, a igreja ortodoxa indiana e outras igrejas foram saindo desse modelo, tá? Aí você vai ver na página 12, todos esses outros cristãos aí, que a gente não temos como falar de cada um deles agora, né? Seria uma outra aula, mas por hoje é isso. Espero que a gente possa... Numa aula dessa, irmãos, o que eu quero enfatizar, na verdade, é o cuidado com a doutrina apostólica, o cuidado com o padrão de ministração que nós ouvimos, tanto nas nossas igrejas, como hoje nós temos vários veículos de comunicação, então nós ouvimos várias ministrações. Então o cuidado com o que nós ouvimos, para que não faça de nós cristãos materialistas temporais aqui nessa terra. Porque nós temos que ouvir mensagens que façam nós desejarmos o céu. Desejarmos o céu. O que é isso? É você dizer assim: Senhor, esse mundo não é para mim. Eu estou aqui de passagem. Quem é que nunca, irmão, quem é que nunca pensou nisso? Dizer assim: meu Deus, esse mundo não dá mais para viver. É muita podridão. Oi? Então às vezes a gente temos que ter esse cuidado, essa sensibilidade de entendermos que o verdadeiro evangelho, ele produz em nós nova criatura, novamente. O verdadeiro evangelho, ele faz com que nós se esvaziemos do velho homem, largamos as velhas coisas. É isso que nós temos que ser promovido, que tem que promover em nós o evangelho. Não como aqui no século IV, a igreja se oficializa como religião oficial e daí causa todos os problemas que nós vemos nos dias de hoje. Até hoje a gente vemos a igreja que sempre é situação. A igreja do Brasil, ela nunca é oposição, isso eu falo sem medo. Pode ser o prefeito que for, pode ser o governador que for, pode ser o presidente que for. A igreja vai estar lá sempre um colegiado de pastores do lado de quem quer que seja, tá? De quem quer que seja. Por quê? Porque não quer sofrer mais as perseguições. Aliás, irmão, só para complementar o que o irmão está falando, já deu o temos que respeitar as autoridades. Mas não se esqueça que é você que vota e coloca a autoridade. Amém, irmão? Deus abençoe a todos e até uma próxima. Graças a Deus, amados. Vamos dar uma corrida porque ainda temos algo para fazer, né? Vamos tirar os dízimos de ofertas. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Os irmãos curvam a cabeça, vamos estar agradecendo, tirando os dízimos e as ofertas, depois a gente encerra. Amém? Oremos, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer ao Pai bendito por esta oportunidade, Senhor, que tu nos deste. Pai Santo, Deus da glória, seja conosco, Senhor, neste momento que estaremos contribuindo para a tua obra. Abençoa, Senhor, aqueles que irão contribuir, aqueles que não podem também abençoa, Pai querido. Não deixe faltar nada, Senhor, na casa dos teus servos, Pai. Nós te pedimos isto no nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar a Deus, irmãos?
9 horas e logo após o nosso culto, tá? Então, nesse domingo nós já estamos retornando à normalidade, né? Então tem a escola bíblica e logo após então o culto de adoração ao nosso Deus. Mas tem a preocupação porque as crianças ainda não estão podendo, não estão vindo, as suas casas estão sendo formadas, então os pais estão acompanhando as crianças aqui mesmo, né? Então o que nós estivemos conversando com o pastor é assim, porque o período como é grande, das 9 até as 11, de repente trazer crianças fica dificultoso. Então os irmãos têm a liberdade de escolher. De repente eu venho na EBD, acabou a EBD, eu vou embora, ou eu venho para o culto e faço meu culto, presto meu culto ao Senhor e vou embora também. Então tem essa possibilidade dos irmãos, para aquele irmão que vai ficar cansativo, né? Que de repente trouxe criança e para segurar a criança consigo, tem as suas dificuldades, as suas limitações. Então os irmãos têm essa liberdade, mas não deixem de vir, né? Ou na escola bíblica, ou no culto, mas os irmãos não deixem de vir, né? Para poder estar aprendendo a palavra do nosso Deus, né? Os dois estão de manhã. Os dois são de manhã, e a EBD às 9 horas, e a partir depois da EBD, o nosso culto de adoração a Deus. Então os dois são parte da manhã. Por isso essa liberdade dos irmãos estarem escolhendo. Tá bom, queridos? Também queremos falar sobre o CETEREC aí, para dia 20 agora de agosto nós já estaremos começando o segundo semestre, com aulas às quintas-feiras. Primeira aula, Teologia do Antigo Testamento, Josué, e segunda aula, Teologia do Novo Testamento, a carta aos Gálatas. Amados, agora é um dia só. Então, nós temos a oportunidade de nos aprofundar na palavra de Deus. E isso é muito bom, tem sido muito gratificante para a minha vida, esse tempo que eu tenho permanecido no curso de teologia, que eu tenho aprendido a conhecer mais a Deus. Então, fica aqui o convite nosso para os irmãos se animarem. Agora é um dia só, né? Até o final desse ano a gente vai estar praticando um dia só por semana. Então, se os irmãos nós que nos dizemos amantes da palavra, né? Temos que buscar graça em Deus e nos esforçar um pouco para poder. Então fica aqui o nosso convite para que os irmãos venham, participem, procure a nossa irmã Valéria para poder estar fazendo a sua matrícula aí, está vindo com a gente aí, tá bom? O ambiente é um dos melhores que possa ser, viu, amados? Às vezes a gente pensa, o curso, é teologia, é aula, é isso, aquilo, mas todo mundo, gente simples, todo mundo em busca de conhecer mais a Deus, né? Então, é uma classe assim bem homogênea, né? E tem dado bons resultados. Eu creio que isso que eu estou falando particularmente de mim, cada um daqueles que tem se proposto a estar aqui nos dias do curso de teologia, tem sido ricamente cheio por Deus, né? Tem tido uma visão do que é Deus e da necessidade que a gente tem da palavra de Deus. E também a gente vai tomando conhecimento. Quanto mais a gente aprende, mais coisas para se aprender tem. E mais isso edifica a nossa fé e nos aproxima de Deus, tá, amados? Então fica aqui o convite nosso, vem aí, se junte a gente, tá bom, amados? A irmã Elane pede oração da igreja em favor do seu irmão Altair por salvação e por saúde. Eu também peço oração da igreja pelos mesmos motivos, salvação e saúde. Deus que nos deu a capacidade de vermos qual é o propósito de Deus na vida do homem. O primeiro desejo nosso que a gente pede para os nossos amigos ou parentes é salvação. As outras coisas serão acrescentadas. Se Deus quiser acrescentar mais anos de vida, acrescenta e leva para o céu. Se Deus achar que o ano de vida que se acabou vai levar para o céu do mesmo jeito, aleluia, graças a Deus por isso, né? Então eu queria pedir também pela minha cunhada Ivanilda. Hoje ela
Ontem ela fez uma operação, tirou um tumor, né? E já foi liberada hoje para estar indo para casa. Então a gente está em oração para que Deus salve e restaure a sua saúde física. Tá bom, amados? Vamos nos colocar de pé, mas vamos estar encerrando. A irmã Eliane pede pelo seu irmão Altair, salvação e por saúde. Eu peço por Ivanilda também salvação e saúde. E oremos uns pelos outros. Amém, amados? Senhor nosso Deus, te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade que tu nos concedeste de estarmos aqui. Abençoa cada um dos nossos irmãos, da tua graça, Senhor, no retorno para os seus lares, guardando, livrando do mal, livrando dos acidentes. Dá-nos, Senhor, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite da tua presença, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos e que Deus bendiga. Amém. Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.